Bom dia, 701, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de português. Na última aula falamos sobre verbos intransitivos, vocês lembram? O que seriam os verbos intransitivos? São aqueles verbos que não precisam de complemento. Por exemplo, a dor sumiu. Qual é o verbo dessa frase? Sumiu. Então, quando eu falo a dor sumiu, a informação já está completa. O verbo não precisa de um complemento para fazer sentido na frase. Já passei toda a informação. Vocês já entenderam. Então, é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Professor, eu posso dar uma continuação para essa frase? Pode. Se você quiser dar mais informação, você pode até complementar, mas não é necessário. Hoje vamos falar sobre verbos transitivos. Ao contrário dos verbos intransitivos, eles têm um sentido incompleto. Necessita de um complemento verbal para poder completar o seu sentido. Necessitam de um objeto direto ou de um objeto indireto. Vamos ver mais adiante sobre isso. Conforme o complemento verbal, com o qual estabelece transitividade, pode ser classificado em verbos transitivos direto, quando o complemento dele é um objeto direto, verbos transitivos indireto, quando o complemento é um objeto indireto, e verbos transitivos diretos e indireto. O que seria um verbo transitivo direto? São aqueles verbos que estabelecem regência verbal com objeto direto. Por exemplo, a Paula fez o bolo. Qual é o verbo dessa frase? Fez. Se eu falasse a Paula fez, está em completo sentido. Vocês vão me perguntar, a Paula fez o quê? Aí, o bolo. A resposta é o objeto direto. Por que é um objeto direto? Porque quando eu fiz a pergunta para o verbo, eu perguntei sem preposição. O quê? Quando a pergunta é sem preposição, eu complemento com um objeto direto. Vocês já viram este filme? Vocês já viram o quê? Estes filmes. Então, transitivo direto. Ontem eu visitei minha avó. Se eu tivesse parado aqui, ontem eu visitei. Visitou quem? Minha avó. Eu sempre faço a pergunta para o verbo. A resposta vai ser o objeto. Aquele carro atropelou. Atropelou o quê? O cachorro. Todas as perguntas que eu fiz para o verbo não têm preposição. Se eu perguntei sem preposição, o objeto é direto. Logo, ele vai ser um verbo transitivo direto. Agora, quando eu faço a pergunta com preposição, a resposta vai ser um objeto indireto. Por exemplo, estou precisando de ajuda. Qual é o verbo dessa frase? Precisando. Estou precisando de quê? De quê? Fiz a pergunta com uma preposição. Então, de ajuda vai ser o objeto indireto. Pergunta para o verbo sem preposição, objeto direto. Pergunto para o verbo com preposição, vai ser objeto indireto. Não consigo simpatizar com ele. Não consigo simpatizar com quem? Com quem? Fiz a pergunta para o verbo, a resposta com ele vai ser o objeto indireto, porque eu fiz a pergunta com preposição. Eu já sei de tudo. Eu já sei de quê? Novamente, eu fiz a pergunta para o verbo utilizando a preposição. Então, vai ser um objeto indireto. Mas, professora, por que é verbo transitivo mesmo? Porque está precisando de um complemento. Se eu falasse estou precisando, vocês não entenderiam a mensagem, não entenderiam o que eu queria dizer, o que eu quis dizer. Então, vocês iriam perguntar, você está precisando de quê? De ajuda. Então, esse complemento é o objeto. Como eu perguntei com preposição, vai ser um objeto indireto. Logo, esse verbo aqui vai ser um verbo transitivo indireto. Ok? E quando é verbo transitivo direto e indireto? Verbo transitivo direto e indireto estabelece regência verbal tanto com objeto direto como com objeto indireto. Antigamente eram chamados de verbos bitransitivos. Habitualmente, o objeto direto é utilizado na indicação de coisas, o que, e o objeto indireto é utilizado na indicação de pessoas, a quem, de quem, para quem. Exemplo com verbos transitivos direto e indireto. Emprestei meu livro à minha amiga. Qual é o verbo dessa frase? Emprestei. Se eu falar emprestei, vocês vão me perguntar, emprestou o
que eu preciso de um complemento. Então, já sei que preciso de ter um objeto. Já preciso de um complemento, já sei que é um verbo transitivo. Emprestei meu livro, ok? Então, já sei que se eu perguntei sem preposição, é um objeto direto. Só que ainda preciso de mais informação. Ó. Emprestei meu livro. Tá. Emprestou seu livro a quem? A minha amiga. Então, ó, precisei de um complemento tanto de um objeto direto como de um objeto indireto. Então, essa frase tem esse verbo, é um verbo transitivo, direto e indireto. A mãe deu um presente ao filho. Qual é o verbo dessa frase? Deu. A mãe deu o quê? Um presente. Para quem? Ao filho. A primeira pergunta que eu fiz para o verbo foi sem preposição. Então, um presente é o objeto direto. Para quem? Já perguntei com preposição, ao filho. Então, é um objeto indireto. Já que tem os dois, é um verbo transitivo direto e indireto. Bom, aí aqui no livro de vocês, na página 20, tem um exercício aqui. Na oração, Bombril tem 1001 utilidade, o núcleo do objeto é qual? Bombril tem 1001 utilidade. Seria 1001 ou utilidade? Utilidade. Na oração, você confia na Volkswagen? O núcleo do objeto indireto é qual? Volkswagen. Leia esse slogan e faça o que se pede. Diga adeus ao bichinho do Ian. Qual é o sujeito dessa oração? É um sujeito implícito, né? Que significa você. Circule o verbo e sublinhe um predicado dessa oração. Qual é o verbo dessa frase aqui, dessa oração? O diga. E o sujeito? Já que não tem um sujeito, aqui, é um sujeito implícito, tudo vai ser o predicado. Então, você vai sublinhar a frase inteira. Identifique o complemento do verbo dizer nessa oração. Qual seria o complemento do verbo dizer? No caso, diga. O complemento seria adeus. Ok? Então, eu vou colocar essa atividade, mais outras atividades lá na plataforma para vocês realizarem. Nos vemos na próxima aula. Beijos e tchau!